Receita Federal já pagou até agora 6 lotes de restituição do imposto de renda de 2019. Se você ainda não recebeu, pode ter caído na malha fina. Por isso que nós vamos voltar com a Denise para nos trazer mais detalhes. Denise, como que a gente sabe se a pessoa caiu nas garras aí da malha fina? Pois é, Guilherme, esse é o momento agora que quem ainda não sabe tem que procurar saber, porque como a Danusa disse, a Receita já está pagando nesses lotes de restituição. No dia 30, agora 30 de novembro, vai pagar o último lote. E então, se a pessoa não sabe, se não recebeu, se não teve a restituição em nenhum desses lotes, e aí se está na dúvida se caiu ou não na malha, esse é o momento de ir atrás, Muita gente também não tem imposto para restituir, Mas aí o que acontece? A pessoa tem que procurar, e o local para isso é o próprio site da Receita Federal. De acordo com a Receita, só aqui em Goiás, 53 mil goianos caíram na malha neste ano. E aí, para 7 mil desses, a Receita Federal enviou uma carta solicitando que os contribuintes façam a retificação da declaração. Se as pessoas em casa, se não recebeu a carta ou se não tem certeza, se a declaração está certinha ou se caiu na malha, então a gente está vendo aí no vídeo, esse é o exemplo, é o modelo da carta que a Receita Federal está enviando para as pessoas. É até importante a gente mostrar, porque hoje em dia tem muita fraude relacionada a documento, até e-mail, spam fraudulento. Esse é o modelo da carta que a Receita Federal está enviando, então, por correio para as pessoas. Agora, se a pessoa ainda não recebeu restituição, não recebeu essa carta, está em dúvida se caiu ou não na malha fina, ela pode entrar no site da Receita Federal, a gente vai colocar aí o endereço aí na tela e pode seguir, olha só, os seguintes passos. Vai na página inicial do site, vai procurar o menu principal, E aí vai ter lá, vai clicar em onde encontro, nesse menu principal, vai para outra página e nessa página vai descer lá, onde encontro, no menu, aí nessa outra página vai descer até lá embaixo e vai encontrar lá o extrato de PF, meu imposto de renda, que a gente está vendo aí. Vai clicar aí e aí a página da Receita vai pedir para a pessoa colocar uma chave de acesso. Se o contribuinte ainda não tem essa chave, ela pode ser feita ali no site mesmo, com os dados pessoais e os números dos recibos das duas últimas declarações de imposto entregues, E aí, depois que tiver esse código de acesso, a pessoa vai saber então como está a sua situação. Se aparecer pendente, é porque a pessoa caiu sim na malha fina. Eu conversei mais cedo com o supervisor do programa da restituição do imposto de renda, aqui em Goiás, e ele explicou o seguinte: essas pessoas que a Receita enviou essa carta são as pessoas que podem fazer a própria retificação, elas mesmas podem corrigir esses erros na declaração. E ele falou que são os erros mais comuns, é a pessoa deixar de declarar algum rendimento, um aluguel, por exemplo, ou mesmo inclui algum dependente, de forma errada, de forma equivocada. E aí, então, essas pessoas que receberam essa carta, elas mesmas podem fazer essa correção e é no próprio programa do imposto de renda. Vamos ver um trecho da entrevista que eu fiz com o supervisor da Receita, ele vai explicar isso e também por que é importante as pessoas fazerem essa correção antes de serem intimadas, notificadas pela Receita Federal. Vamos ver. As pessoas caem na malha e aí muitas delas acabam descobrindo que podem fazer uma autorregularização e retirar sua declaração da malha. Outros, às vezes, ficam esperando a manifestação da Receita. Então, baseando nisso, a Receita Federal encaminhou agora para em torno de 7 mil goianos, que foi no Brasil todo, foi encaminhada essa carta, para que as pessoas, então, verifiquem a situação junto à Receita, estando na malha, e se for o caso dela própria retificar a declaração, então ela deve promover essa retificação, retirando a declaração da malha. Porque se ela fizer isso espontaneamente, antes de ser intimado ou notificado pela Receita, caso tenha alguma diferença de imposto a pagar, essa diferença será paga com juros da taxa Selic e multa de mora de até 20%. Se ele esperar ser intimado ou notificado pela Receita, essa multa passa para 75%.
Pois é, aí é uma questão que vai pesar no bolso do contribuinte, né? O Jorge explicou que se as pessoas conseguirem fazer essa retificação até o final do ano, elas não devem ser intimadas pela Receita Federal, já que a Receita deve começar essas intimações só no ano que vem. E aí outro detalhe também importante, orientação importante da Receita, ninguém deve procurar a Receita nesse momento, todo mundo que recebeu essa carta deve fazer essa retificação no próprio programa que faz a declaração do imposto de renda. A Receita não está fazendo esses atendimentos nem agendamentos para esses casos específicos. Esses casos, então, devem ser retificados, corrigidos no próprio programa da declaração. Guilherme Danusa. Obrigado, Denise. Inclusive, se você, telespectador, quer acompanhar esse tutorial novamente, youtube.com/TV Brasil Central. Obrigado, Denise, pelas informações. Obrigada, Denise.